Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério, mas nem tanto podcast. Episódio este número 44. E hoje vamos falar sobre superação, equilíbrio e força. Vamos entender como é a rotina de uma mulher que precisa cuidar de casa, dos filhos e também do seu negócio. Será que ela consegue conciliar tudo isso? E vamos entender também os bastidores da vida real de uma mãe empresária. Quais são os desafios, os dilemas e os aprendizados? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ela, mãe do Estevão e da Abigail, vivencia na prática os desafios da maternidade real. Empresária multifranqueada à frente da Via Permuta nas unidades de Uberaba, Araxá e Uberlândia. Especialista em experiência do cliente, cuidando da jornada de pessoas e negócios dentro da Via Permuta. Exemplo de força feminina, conciliando as demandas de casa, dos filhos e de várias empresas. Inspiradora nas redes sociais, compartilha bastidores da sua rotina como mãe e empresária, mostrando que é possível empreender com propósito mesmo, em meio à correria do dia a dia. Seja muito bem-vindo, Ana Caroline. Olá! Ai, que legal! Gostou da apresentação? Gostei da apresentação, mas você esqueceu de uma coisa extremamente importante. O que eu esqueci? De tudo que você colocou aí, uma das principais, se não a principal função, você esqueceu, que é a esposa do Júlio. E assim, né, a mãe vem depois da esposa. Não tem uma... Não dá pra falar assim numa ordem de importância, mas se não fosse a esposa do Júlio, não era a mãe do Estevão e da Abigail, né? E aí eu ainda tenho uma piada, né, que fala que o filho lá de casa que dá mais trabalho é o da minha sogra. É verdade? Como foi você que fez, você não deve ter essa visão. Então você falou, não, né, ser esposa não dá trabalho. Mas essa sou eu mesmo. Mas, Ana, bem. que nem eu te falei, isso aqui foi um resumo da sua apresentação. Agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse aqui pra gente. Quem é a Aninha? Posso te chamar de Dani, né? Claro! Quem é a Aninha? Conta um pouco também da sua trajetória até chegar aqui hoje no Sério, mas nem tanto. Vamos lá. Bom, eu sou... hoje eu até brinco, né, quando eu falo lá no Sniper. Eu falo que no começo era difícil ficar à sombra, né, por trás. Mas hoje eu me defino muito como a Aninha do Júlio mesmo. As coisas funcionam muito juntas, assim. Então, por isso que eu falo que não dá pra separar uma função da outra. Então, eu sou tudo isso que você colocou. A mãe do Estevão e da Abigail, a esposa do Júlio, a responsável pelos clientes ali, pelas pessoas de maneira geral. Tanto cliente, quanto os nossos colaboradores, enfim, todo mundo que tá nesse ecossistema. Da Via Permuta, Uberaba, Araxá, Uberlândia, Curitiba, a gente também tem uma parte de Ribeirão. E a gente cuida de maneira geral das franquias, tanto para o comercial quanto para a parte de sucesso do cliente, que é onde eu tô mais focado. Então, assim, basicamente a minha função é cuidar das pessoas, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar dos meus clientes, cuidar dos meus colaboradores. Então é o que eu faço o tempo inteiro. É uma das principais funções, é o cuidar e o servir, né? Exatamente. Das pessoas. E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, compartilhe também, se inscreva no canal e você sabe também, ative as notificações, porque a cada semana que entra aqui, você é um dos primeiros a ficar sabendo dos nossos novos episódios. E comenta aqui o que você deseja e precisa, é claro, aprender sobre esse nosso tema que a gente vai abordar aqui hoje. Aninha, já começando o nosso papo, eu gostaria de saber por você, como é que é a experiência de ser mãe? Nossa, eu acho que assim, eu sempre quis muito ser mãe. E aquele clichê que todo mundo fala que, só vivendo pra saber? Só vivendo pra saber. E eu sou aquela mãe, assim, que muita gente, às vezes, olhando de fora, não sou muito preocupada com a parte, como é que eu vou falar? Estética, talvez. Eu sou aquela mãe que não fez o quartinho dos sonhos, que a criança quer sair de chinelo, vai sair de chinelo, quer sair descabelada, vai sair descabelada. Não sofro muito com isso. Mas toda a minha vida mudou para estar presente com os meninos, para ser mãe de fato. Então hoje, assim, a gente vai para Curitiba fazer um evento da Via Permuta lá, eu ponho os meninos no carro e vou. Então a minha vida gira em torno deles. Quando a gente fala muito do porquê, e vocês vão ver eu falando muito assim, a gente, porque a minha vida do Júlio é o tempo inteiro junto mesmo. Tanto com as empresas, né? Eu não consigo lembrar, muita gente fala assim,
Nossa, como é que você aguenta? Você trabalha com ele o dia inteiro, né? Na época que a gente trabalhava no banco, eu ouvi muito isso. Você trabalha com ele o dia inteiro, chega em casa, tá com ele, a minha resposta era sempre essa, mas eu não fui obrigada a casar, né? Eu tô com ele porque eu quero, que é uma companhia que é prazerosa pra mim. Então, a gente tá o tempo inteiro fazendo as coisas e encaixando os meninos. Eu sempre quis muito ser mãe e sempre quis ter muito filho. A gente ainda tem planos de ter mais. Se Deus quiser, ainda virá pelo menos o terceiro. Mas essa experiência da maternidade, como gerar, parir, que eu sou assim, fiz os dois, o parto mais humanizado que eu podia. Então, eu pari os 2 meninos. E tudo que eu pude fazer para viver a maternidade, eu sempre fiz. Então, eu levo de maneira muito tranquila, muito leve. É a maior realização da minha vida. Mas sem muita firula, sabe? Menina, a segunda não teve nem berço. Não, porque não usou o berço, foi no berço portátil ali, depois foi pra cama no chão. E aí, se precisar, a gente vive muito junto de maneira muito leve, assim. Então, o que eu posso fazer e dar pra eles é essa presença mesmo, de estar ali junto, de eles estarem nos eventos da Via Permuta e pegar microfone e aprender que a gente trabalha muito, mas que a gente trabalha junto, a gente trabalha por eles e com eles. Então, assim, eles são minha maior realização, não tem dúvida. E você sempre teve essa mentalidade de se tornar mãe, né, e ser uma empreendedora, ou em determinado momento você achou que uma coisa poderia anular a outra? Por exemplo, eu vou ser mãe, vai influenciar a eu me tornar uma empreendedora, eu ser uma empreendedora, ou eu sou uma empreendedora, vai influenciar a eu me tornar mãe. Você teve essa dúvida em determinado momento da sua vida nessa trajetória entre mãe e empreendedora ou não? Achou que ia sair naturalmente isto? Quando eu me tornei mãe, de fato, eu já era, a gente já tinha as empresas, eu já era empreendedora, já estava até mais consolidada, assim, com uma certa estrutura. Mas o fato de empreender, um dos motivos, uma das motivações foi justamente querer ser mãe. Por quê? Voltando, contando a história um pouquinho para trás aí. Eu fui funcionária pública por bastante tempo. Tanto eu quanto o Júlio éramos funcionários da Caixa. E a gente mudava muito. Então, e não era aquele mudar assim, vou planejar, vou me mudar para tal lugar. Não. Claro que se você quer fazer carreira, quinta-feira você recebe uma ligação, segunda-feira você tem que estar lá em Campina Verde. E aí, isso é uma realidade que eu vi, assim, muita dificuldade das esposas dos gerentes, porque tinha que parar a vida, não Sim. tinha jeito de ter uma carreira assim, porque ela ia, né? Tinha gente que era profissional liberal, daí tinha que começar a clientela de novo lá. Ou tinha que ficar só em casa, não que seja pouco, viu, gente? Não me entendam mal. Mas não dava para seguir uma carreira profissional, assim. Então, esse caminho ele já foi pensado para a gente poder ter filho. Então, eu não queria ficar à mercê de alguém me definir se eu ia, se eu não ia, se eu ia ficar, se eu não ia. E mais ainda, né? Depois que, assim, a licença maternidade normalmente é 4 meses. Lá no serviço público são 6 meses. Mas passou disso, eu tô ali, cumprindo horário, batendo ponto. E os meninos estão em algum lugar. Se for numa cidade que eu não conheço, então, eu tenho que arrumar alguém para olhar e tudo. Então, isso foi planejado antes. E o fato de empreender... E aí, isso é até para encorajar muita gente, muita mulher, que pode ter dificuldade em pensar assim, mas vai ser difícil, mas eu vou ter tempo. Empreender ajuda a gente a estar junto. Sim. Então, assim, eu me adapto. Quantas vezes os meninos adoeceram e eu desmarquei alguma coisa que eu tinha que fazer para estar com eles. E isso, para uma mãe, é muito significativo. Porque a gente não comanda isso. É claro que às vezes é frustrante. Eu queria tanto cumprir minha agenda hoje, eu queria atender meu cliente. Mas aí a gente vai lembrar do que é a prioridade. Então eu vou cuidar dos meus filhos agora. Então, quando a gente planejou isso lá atrás, foi planejando conseguir dar qualidade de vida para os meninos. Hoje a gente viaja muito, a gente anda muito, mas é assim, dentro do que a gente planeja como o melhor para a nossa família. Então, para mim, empreender, na verdade, viabilizou muito mais a maternidade. Eu trabalho pra caramba, trabalho aquela história do trabalho enquanto eles dormem. É muito da mãe, né? Eu trabalho enquanto eles dormem. A gente reza pra eles dormirem no horário, organiza a rotina pra dar tudo certo, porque senão a gente não tem espaço pra trabalhar. Mas é aquela sensação de assim, eu tenho a minha agenda.
Eu e eles. Na verdade, eles têm a minha agenda. A prioridade total é deles. Mas viabiliza muito mais do que aquela sensação. E eu vejo e eu tento levar muito isso para quem trabalha com a gente. A gente tem um time muito grande de mulheres, de mães, principalmente, porque eu acredito que assim, a gente acaba atraindo semelhante, né? Sim. Então, as meninas quase todas têm filho. E assim, ó, a menina tá doente. Falei, gente, paciência, a gente se adapta. Essa semana é uma que cobre a outra, e aí trabalha de casa, não faz a visita para poder atender. E eu acredito que isso faz com que elas tenham uma autorresponsabilidade imensa. Porque elas valorizam isso, porque isso pesa muito pra gente, como mãe, conseguir priorizar de fato a saúde, o cuidado com os filhos. Então, pra mim, assim, caminha muito junto. Empreender viabilizou a minha maternidade ser como eu gostaria que fosse. Você passa a ter, entre aspas, um pouco mais de controle sobre determinadas situações, né? A gente tem pouco controle, Era isso né? que eu ia falar. O fato é que a gente não tem controle, Mas das coisas que a gente consegue controlar no final ali, a gente parece que, nesse cenário que você pontuou aqui pra gente, parece que tem mais o controle mesmo, né? Dessas poucas coisas que a gente consegue controlar no final. E falando dos desafios, desde o período que você se tornou mãe até hoje, quais são os principais desafios que você tem para conciliar essa parte empreendedora e mãe? É a agenda, é cumprir uma agenda, essa parte mesmo da flexibilidade. Qual que é os maiores desafios para você? Nossa, eu tenho assim, eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada. Até por causa do meu perfil comportamental, de ser uma pessoa mais assim, mais comunicadora, mais do movimento. Então, eu não sou uma pessoa naturalmente organizada. Uhum. Então, eu busco me cercar de pessoas que me completam, assim, Sim. que fazem aquilo que não é a minha habilidade. Então, esse é um desafio para mim, e os meninos vieram muito me ensinando, assim, que criança precisa ter rotina. Então, quando sai da rotina, fica tudo assim. Agora, por exemplo, estão voltando das férias. E aí, com a mudança, a gente estava em processo de mudança de casa e tal. Tá todo mundo atrapalhado, dormindo fora de hora, dormindo fora de lugar e tudo. Aí parece que fica a casa inteira meio bagunçada, meio perdida, assim, todo mundo meio apavorado. Então eu busco deixar essa rotina, porque pra mim o maior desafio da maternidade, que ninguém fala pra gente quando a gente quer ser mãe, ou muito, assim, quase ninguém fala, é que a gente deixa de ser dono da nossa vida. Sim. Por muito tempo, é aquela criança que define o que você vai fazer. Ah, não, mas dá pra pôr na escola. Mas dá, gente, mas o menino não escolhe se ele vai dormir a noite inteira. Então, assim, você faz tudo, planeja. Não, hoje, depois que dormir, porque dorme às 8 até 8h30, mais ou menos, eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer uma reunião, vou não sei o quê. Aí, simplesmente, aquele dia não dorme. E aí, você fez tudo direitinho e não dorme. Então, essa consciência de que, como você falou, a gente não tem controle de tudo, ela, assim, ela é escancarada na maternidade, porque você não tem mesmo. Aí, às vezes, tá tudo certo, adoece. Você acha que vai conseguir amamentar lindamente. O menino não pega e não mama, e nasce. A Abigail, por exemplo, nasceu com a língua presa, e com 1 mês teve que fazer cirurgia pra soltar a língua. Então, assim, essa clareza que a gente leva pra tudo na vida, que assim, você não tem controle. Então, você tem que fazer a sua parte para que as coisas que você controla funcionem bem. Porque o fato é que no seu dia, a maioria das coisas você não controla. Então, esse pra mim é o maior desafio. Porque de resto, de verdade, eu não, assim, eu me preocupo, eu tenho um mantra que é assim, as pessoas vêm antes das coisas. Sim. Então eu me preocupo assim, vai de chinelo? Vai, mas tá bem, tá alimentado, tá limpo, tudo. Esse é um detalhe. Quebrou? Peraí, nós vamos nos organizar para consertar. Tem dinheiro para fazer agora? Faz. Não tem? Vamos trabalhar mais? Vamos vender? Que a gente faz dinheiro para fazer o que precisa. Então, assim, aí eu não costumo pôr peso naquilo que não tem peso. Mas essa dificuldade de saber que você não é dono de si, eu acho que, na prática, a gente não tem controle das coisas mesmo. A gente não tem controle da vida. Mas a gente tem essa ilusão, né? A gente tem uma Sim. falsa ilusão de que tem. Hoje eu faço, hoje eu durmo. E pra mim, assim, o pior, se você tiver que falar assim, nossa, uma coisa que é muito difícil gente, quantas vezes a gente virou noite? Às vezes porque você sai, mas você queria virar aquela noite e pensava assim, amanhã eu durmo o dia inteiro. Sim. Depois que você tem filho, você não escolhe a noite que você vira e a hora que você dorme, nem a hora que você acorda. Então, essa pra mim é uma dificuldade, porque eu sou muito dorminhoca. Então, você pensar assim,
não sei se eu vou conseguir dormir. Hoje eu quero dormir. Não, não quer. Aí 6 horas da manhã tem uma criaturinha lá do seu lado e fala, mamãe, já tá de dia. E aí, assim, você vê o lado bom disso. No dia a dia, não é o tempo inteiro que é fácil, né? Porque às vezes a gente deixa, a hora que você vê, você tá no olho do furacão. Mas eu me esforço pra enxergar, lembrar qual que é o objetivo principal, que é educá-los, que é cuidar deles. Então o resto a gente faz dar certo. Não deu pra fazer comida, pede um negócio e faz e tá tudo certo. Essa questão que você falou entre coisas e pessoas, né? Eu sempre falo que são maneiras da gente enxergar, né? Determinadas questões. Porque eu vi que você prioriza mais resolver do que apontar o problema. Entendeu? Às vezes as pessoas querem mais apontar o problema, ó, o jeito que tá o filho dela, do que resolver de fato aquela questão que surgiu ali. Em cima disso, qual que é o papel do parceiro na criação dos filhos? Eu vou falar diretamente do Júlio. Qual que é o papel do Júlio na criação do filho de vocês? O Júlio é pai, né? Então, ele cumpre o papel de pai. Mas... E é até legal falar nisso, né? Coisas que a gente não costuma falar, assim... Falar muito abertamente. Até porque quem normalmente tá na frente das câmeras é o Júlio, né? Não sou eu. Mas, assim, o Júlio é aquele pai... E aí, talvez eu vou falar algumas coisas polêmicas aqui, que vão falar, ai, vou ser cancelada. E, tipo, não tem muito problema com isso, não. É que... Na nossa casa, não tem muito aquele negócio de, ai, vamos dividir igual. Eu troco uma fralda, você troca uma fralda. Não. Talvez da Abigail, o Júlio foi trocar a fralda agora, que a Abigail tá com mais de 2 anos. Mas, ele sempre teve a clareza de dar o suporte, assim. Eu tenho a tranquilidade de saber que o Júlio é um suporte emocional pra gente, principalmente. Eu tive o Estevão, a gente teve um aborto antes, então eu tive uma outra gravidez antes do Estevão. E que foi bastante difícil, assim, o processo e tal. Então, assim, pra mim, aquele suporte emocional, ele supera qualquer outra coisa que seja material e que, de verdade, no fim das contas, qualquer pessoa faz. Sim. Então, assim, nesse processo lá, desde que a gente perdeu o bebê, isso foi muito relevante. E depois, o Estevão nasceu, passou 45 dias, começou a pandemia, a gente tinha uma a escola fechou. Então, assim, eu tava no auge da loucura dos hormônios do puerpério. E aí, a gente tinha uma escola para adultos, então começou o pessoal cancelar, e aquele rolê todo, e eu na fase de aprender a amamentar. Então, assim, foi uma loucura. A gente de casa, aquela história de vai ser rapidinho, de repente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o negócio não passava. Então, pra mim, a principal função do Júlio é ser o suporte emocional, ser o alicerce da nossa família. E aí, assim, não tem fralda que ele troque que vá superar isso. E na prática hoje, e assim, eu não sei se é ele, se é homem de maneira geral, mas tem um negócio com o neném pequenininho, né? Então, assim, ai, parece que vai quebrar. E eu, Júlia, tive a sensação que quando foi a Abigail, que é a mais nova, que é a menina, ele tem mais esse medo ainda. Parece que ele tinha medo de pegar, assim. Então, apesar de já não era pai de primeira viagem, né? Então, assim, hoje, os cuidados com os meninos são muito tranquilos. Por exemplo, a gente tem uma função ali na VP que, de vez em quando, eu apresento uma live que eu fico domingo, sei lá, 6 horas direto. E aí os meninos já amam, porque enquanto a mamãe tá fazendo live, eles estão se divertindo com o papai. É piscina de bolinha, é fazenda, é dinossauro, é não sei o quê. Então, assim, depois que eles já cresceram um pouquinho, que já estão um pouco mais independentes, que já fala, pai, tô com fome, pai, tô com sede. Então, assim, ele se vira mega bem com isso. Mas não é aquele cuidadinho, assim, do rolê do dia a dia, sabe? Dar banho no bebezinho, essas coisas ele fez muito pouco. E de verdade, na nossa organização, foi isso que eu falei que às vezes é um pouco polêmico. Não fez a menor falta. A gente se organizou de maneira que, durante aquele período que os cuidados com os meninos eram maiores, ele cobria o que eu precisava fazer nas empresas. Então, a maioria das coisas ali operacionais que eu precisasse fazer, ele faria. E eu conseguia estar mais dedicada aos meninos, porque pra mim tem coisa que é mãe. Então, por exemplo, os meus 2 filhos não mamaram mamadeira, era só aleitamento materno. Então, não adiantava o Júlio levantar pra pegar um menino no berço pra me dar pra eu amamentar.
Então, a gente sempre teve muito definido com isso, que assim, ele tem que estar descansado, porque amanhã é ele que vai trabalhar. E se precisar, a hora que o neném dormir de dia, eu vou dormir junto. À medida do possível. No primeiro dava, no segundo já não dava pra fazer isso, não. Mas aí a gente tem, assim, isso muito tranquilo. E às vezes as pessoas de fora olham e falam assim, nossa, você tá sobrecarregada. Que ele não te ajuda. E aí, eu de verdade não tenho problema com isso. A gente tem funções definidas e eu tenho, assim, clareza de que ele cumpre muito bem o papel que é o de pai, que de fato ninguém pode dar esse suporte emocional no lugar dele. Mas eu não acho isso como polêmico, não, né? Você pode, Mas é. você pode falar melhor que eu, porque você é mãe. Porque, assim, ao meu ver, é polêmico a partir do momento que não tem o alinhamento entre o marido e a mulher. A partir do momento que tem o alinhamento, não, a minha função vai ser essa, a sua função vai ser essa. Estamos de ok? Estamos de ok. Não tem polêmica nenhuma. Em cima disso, eu até te pergunto, essa questão do alinhamento é realmente importante? Por exemplo, porque que nem você citou, vai ter momentos que você vai estar no seu lado empresária, mais à frente do lado de mãe, e vai ter momentos que, e na maioria dos casos, penso eu, que o seu lado de mãe vai estar à frente do empresário. E no caso do homem também, vai ter momentos que o lado empresário vai estar à frente do pai e o lado do pai vai estar à frente do lado empresário. Então precisa ter esse alinhamento, até para não ter divergências entre o casal, ter uma boa criação ali com os filhos, ter uma boa gestão na empresa também. Você enxerga que necessita ter esse alinhamento entre o casal? Ah, sem dúvida. E eu acho que em todas as relações, né? Eu acho que o grande problema da humanidade é falta de comunicação, né? Ou Sim. falha na comunicação. Então, assim, a gente tem hoje, já tem 16 anos que nós estamos juntos, então, assim, hoje a gente já sabe, tá tudo muito encaixado, de saber o que sou eu, o que não é. Ele já sabe o que às vezes eu vou procrastinar um pouquinho pra fazer, ele já passa na frente e faz, e vice-versa. Mas é importante, e eu acho que essa é uma vantagem de trabalhar junto, porque o que eu vejo muito no dia a dia, por exemplo, as mulheres que trabalham com a gente, ou que a gente convive ali, como a gente convive com muitas empresárias, muitos empresários, às vezes ter uma competição mesmo que velada ali com o companheiro, com o marido, porque a pessoa tá se dedicando muito ao trabalho, por exemplo. E aí, como a gente trabalha junto, o projeto é nosso, não tem porquê a gente competir. Então, tá todo mundo alinhado pro mesmo propósito. Então, por exemplo, eu lembro que essa é uma das coisas que eu falo que eu ouço muito em volta, porque as pessoas têm a super mania de, assim, apontar o dedo pra todo mundo, né? De julgar o tempo inteiro. Nossa, mas o Júlio fica o tempo inteiro no celular. Isso eu ouvi. Hoje já é mais comum, porque hoje todo mundo fica o tempo inteiro no celular, né? Mas quando ele começou lá atrás, era assim: nossa, mas aí, reunião de família. O Júlio tá o tempo inteiro no celular. Mas a gente, entre nós, tinha clareza de que aquilo era trabalho. Hoje, né, depois que passa, fala, né, agora... Hoje eu falo assim, eu devia ter começado junto com ele lá. Depois que os frutos já estão consolidados. Exatamente, nossa, né, tá tudo bem. Hoje todo mundo fica tranquilo ali, né, todo mundo é muita gente, mas assim, as pessoas falam menos, porque já tem um certo resultado. Mas, eu sabia que aquilo era trabalho. Eu sabia, a gente tava muito alinhado, por quê? Porque o objetivo era nosso. E aí, o Júlio fala uma coisa que é muito legal, de que é importante a gente vender pra nossa família, pra quem tá junto com a gente, o projeto que a gente tá. Então, se não for possível estar, de fato, no mesmo projeto, a gente precisa vender esse projeto pro outro. Por quê? Porque senão vira competição. Então, hoje, os meus meninos, assim, eles chegam aqui, eles querem falar no microfone, eles querem gravar vídeo. Por quê? Porque é o que eles conseguem ver de material do nosso trabalho. E eles estão muito envolvidos, porque eles não têm a sensação de meu pai saiu para trabalhar, ele não está comigo porque ele saiu para trabalhar. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E quando a gente está no mesmo projeto, assim, nós estamos trabalhando para o lucro que a Via Permuta gerar, ele é nosso, ele é da nossa família. Então, assim, o nosso Prolabore sai do mesmo lugar. Então, não tem competição. E quando isso não é possível, quando a gente não está junto no mesmo projeto, é extremamente importante que haja esse alinhamento. Sim. Que você tenha capacidade, né? Por isso que é importante, mesmo que você não seja de vendas, você aprender a vender, Sim. de vender o projeto. Porque na prática,
ninguém... Você pode estar com o maior sucesso do mundo no trabalho. Se isso estiver desalinhado com a sua casa, vai chegar um ponto que você não vai conseguir sustentar. Aquele dia ruim, é difícil de você sustentar ele se você não tiver apoio em casa. E aí, esse apoio é pelo menos, não, eu tô aqui, às vezes você vai estar ausente, mas eu tô junto, eu te cubro, a gente vai junto, ou a gente vende isso pros filhos. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E pra mim, de verdade, não tem outra receita, a não sei fazer junto. Eu não consigo pensar hoje, assim, o Júlio trabalhasse numa coisa e eu trabalhasse noutra, completamente diferente. A gente tá o tempo inteiro assim. E também não tem divisão, não sei se você vai perguntar isso. Mas já entrando nesse assunto, também não tem divisão, assim, não dá pra falar... Ai, agora, eu vejo muita gente falando isso na internet, né? Ah, não, na mesa a gente não fala de trabalho. A gente fala de trabalho o tempo inteiro. Inclusive, a gente fala de trabalho com os meninos, estando divertindo ou não. Um dos nossos melhores momentos de, assim, de ter ideia, de colocar projeto pra frente. A hora que a gente tá viajando, por exemplo, os meninos estão dormindo no carro. E aí nós vamos conversando e aí a gente lembra de alguma coisa. Nossa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí, assim, como o projeto é nosso, brilha o nosso olho de fato. Então, assim, não é pesado. Ah, não, agora estou falando de trabalho. Ai, não, a gente vive o nosso trabalho de maneira leve também. E o pessoal tem que entender também, Aninha, que são coisas diferentes. Em termos de quantidade, tempos em termos de qualidade, né? Porque às vezes eu posso ficar o dia inteiro com meus filhos, mas não ter aquela qualidade ali, né? Não dá aquela atenção, né? Que eu acho que acontece muito com muitos pais, né? Talvez o pai ou a mãe tá com o menino ali, no celular e tal, não tá dando muita atenção. Talvez eu tenha menos tempo se tratando de quantidade, mas mais qualidade. Aí faz toda a diferença, né? Entre a minha criação comigo, com o meu filho, com a mãe do meu filho, com o meu filho. E você falou uma coisa no começo, a parte de rotina, né? Que você não era muito adepto à rotina no início e com os filhos você passou a ter rotina no seu dia. Como é que é a sua rotina hoje para conseguir conciliar entre a mãe, a empresária, as empresas, a criação? Então, o que você falou sobre tempo é legal, assim. Eu acho que é importante que a gente tenha as duas coisas, principalmente numa determinada fase. A educação, ela acontece muito por exemplo mesmo. E principalmente nessa fase inicial. Eles não entendem muito o que a gente fala, eles entendem o que a gente faz. Sim. Então, se eles estiverem perto da gente, isso é uma visão minha. É importante. Então, hoje, por exemplo, já respondendo sobre a nossa rotina. Nós temos reuniões diárias com o nosso time às 8h30 da manhã. Exceto, no meu caso, às quartas-feiras. Às quartas-feiras eu e o Júlio não estamos em reunião. E na sexta. Já foi todos os dias, mas hoje é segunda, terça e quinta. E aí, nesse horário, a gente está concentrado em reunião e os meninos estão em casa. Como que eu me organizei? Hoje isso é possível, nem sempre foi. Então, quando eu não tinha pessoa para estar junto, eu estava em casa com os meninos e a gente tinha um combinado de que, assim, o Júlio tocava a reunião, eu não era, assim, indispensável naquele momento para a empresa, porque eu estava dividida entre os meninos. E uma criança de 2 anos, você não pode piscar. Que eu falo assim, a minha pititinha, e é menina, né? Ainda tem aquele meme, menina é mais tranquilo. Eu falei, vai, confia. Ela pendura no lustre, se você deixar. Então, assim, ela é do movimento mesmo. Esteve mais tranquilo, mais assim, quero sentar e pintar. Ela não, ela quer correr, quer andar de bicicleta. Então, aí eu senti a necessidade de ter alguém junto. Quando não dava, financeiramente mesmo não dava, a gente se adaptava. E aí, gente, mãe sempre vai ter culpa. Aí, naquele momento, eu ligava a televisão, tá lá na frente da televisão e tá tudo certo. Eu escolho o que tá vendo e tô ali do lado. Hoje eu consigo ter alguém olhando, então eu tô em casa, eles estão na minha presença, eu me esforço pra estar em casa mesmo, então de manhã, raramente eu vou sair de casa, o que eu faço de trabalho eu faço de casa. Por quê? Porque eles estão me observando. Sim. Então, mesmo que eu não esteja ali com um tempo de qualidade com eles estão me observando. E é tão legal isso, porque às vezes eu pego... A Abigail tem mania de falar, gente. Eu tô dizendo, de onde que essa menina tirou isso? Eu falo, gente, o tempo inteiro. É justamente um dos principais vícios de linguagem que eu tenho. E aí, olha pra você ver que coisa mais interessante. Ninguém ensinou pra ela isso. É de ela estar perto de mim e ver e tá replicando. E isso é muito sério. Porque eles replicam tudo. Eles replicam o que é bom e eles replicam o que é ruim.
Então, primeiro, eles são um combustível pra gente melhorar, que aí você se olha nele e fala, se eu tô fazendo isso, então eu preciso realmente melhorar. Então, eu acredito que quantidade de tempo, principalmente nessa fase inicial, é importante. Então, se você conseguir estar com eles, esteja. Mas a qualidade é mais importante ainda, é o que você falou. Por quê? Às vezes, e acontece muito, gente, aquela mãe frustrada que, assim, de vez em quando eu escuto, o marido não deixou trabalhar. Por incrível que pareça, isso ainda acontece. Eu falo assim, gente, nós estamos em 2025, eu escuto assim, não, porque o meu marido não deixou trabalhar. Eu falo, não é possível que isso ainda existe, mas existe. E aí, a mãe fica em casa, mas a mãe fica em casa querendo estar lá fora. E não é que ela não quer ser mãe, gente. Porque mãe é um negócio que a gente não deixa de ser, né? Não tem ex. É o tempo inteiro, é uma dedicação mental em tempo integral, não tem isso. Mas às vezes a gente quer, muitas vezes pra gente o trabalho vira um respiro. Porque você tem alguém cuidando lá e eu tô fazendo outras atividades cerebrais até. Então, pra mim, estar lá o tempo inteiro, frustrado e querendo estar fora, é preferir pôr um menino na escola em tempo integral. É muito mais produtivo pra todo mundo, porque aí na hora que ele chega, você tá com saudade, Sim. tá até um pouquinho culpado, porque ficou o dia inteiro fora, gente, e assim, vai tá mesmo, não tem jeito, assim, não é o que a gente faça, vai pra terapia, que às vezes ajuda, mas a gente tá inteira. E aí nem falo, porque, por exemplo, eu fico muito com os meninos, como eu trabalho muito no celular, eu tô muito ali. Mas eu paro, eu monto hoje de manhã, por exemplo, antes da reunião, eu sentei, montei uma cabana lá, e aí, quero comer. Não quero comer agora. Eu fiz um ovo correndo, os meninos comeram. Então, assim, eu consigo estar de fato. Mas se você tiver se tiver que optar por um ou por outro, é melhor você ter qualidade, porque a hora que você tiver de fato, você quer estar junto, do que você tá em casa, frustrada, querendo estar fora, e aí não conseguir de fato dedicar. E aí aquela mãe que acaba perdendo paciência mais do que o normal, porque perder paciência a gente perde, né? Mas mais que o normal, que a gente tá o tempo inteiro reativo, assim. Não pode. Isso, aquilo. O menino fica mais na televisão do que junto. Então, às vezes é melhor você se dedicar fora e tá inteiro pra se dedicar dentro de casa. Mas pra mim, assim, se for possível casar as duas coisas, é melhor ainda. Sim. Mas não deixa de ser uma bênção quando as férias acabam e os meninos voltam pra escola, viu, gente? Em cima disso, eu gostaria de te perguntar duas coisas agora. A saúde mental da mãe importa, a mãe tem que ter o conhecimento para ter saúde mental. E essa parte de assim, afastar, entre aspas, um pouco, para ter um pouco da vida também individual, né, da mãe, né? Isso você enxerga como essencial também? Antes da mãe tem a mulher, né? Sim. Não é possível ser a mãe se não for a mulher. Então, a gente precisa cuidar de tudo. E assim, sem ser muito utópico, né, gente? Porque na prática, Sim. vamos ver aí como que o que é possível fazer. Mas de vez em quando ter esse respiro é importante. Principalmente porque quando a gente fala hoje na internet, né? É o que você falou, talvez o que é polêmica pra mim não pareça pra você, porque o algoritmo traz coisas diferentes pra mim. Então, assim, eu tô muito nesse universo da mulher, da mãe, e que a gente fica muito, assim, sobrecarregada mentalmente. Então, existe uma sobrecarga mental. Nossa, eu odeio entrar nesses clichês, assim, da maternidade sofrida, porque pra mim não é, de fato. Mas existe uma sobrecarga. A cabeça da mãe, eu lembro da minha mãe falar quando eu tava grávida, duas coisas. Primeiro, dorme agora, minha filha, que nunca mais você vai dormir. Por quê? O menino sai da barriga e vai pra cabeça. Isso aí todo E mundo é fala. exatamente isso. E assim, não é que tenha que ser sofrido isso, mas é isso, esse é um fato. Hoje já é assim, meu celular tá ali, eu tô aqui no momento que eu não posso ser interrompida. Mas se ligar da escola, eu vou parar, eu vou ter. Sim. E aí eu recebi uma mensagem agora, e principalmente quando liga, porque quando manda mensagem é assim, esqueceu o estojo. Aí eles vão se virar lá, tipo, hoje, agora há pouco, né, nós estamos gravando na véspera do Dia dos Pais, e eu recebi uma mensagem da escola que eu tinha que levar uma meia pra escola, pra criança decorar, e pergunta se eu lembrei da meia, jamais. Porque no meio da mudança eu não achei nenhum estojo, quem dirá a meia pra poder levar. Aí era a coordenadora mandando assim, tem uma mãe aqui vendendo uma meia, comprou pacote, falei, compra a meia pra criança dar o presente dos pais. E aí esse tipo de coisa,
vem pra mãe, não vai pro pai. Sim. Inclusive, quando é o dia das mães, vai Aham. pra mãe, entendeu? A mãe, por exemplo, no dia das mães, pro presente ser surpresa pra mãe, o que fizeram na escola? Vamos fazer uma feirinha de empreendedorismo, os meninos vão arrecadar o dinheiro e dar o presente das mães. Quem fez o negócio pra vender na feirinha foi a mãe. Aham, Quem que levou a aham. criança pra feirinha foi a mãe. Então, assim, eu não acho que isso seja um problema de fato. Porque pra mim, assim, eu tenho muita clareza de que se foi feito, se a natureza, Deus, chame do que você quiser, mas eu acredito muito nisso, que se foi feito assim, é porque a gente tem funções diferentes, não é só biológico, a gente tem funções diferentes. Então tá tudo certo. Eu acredito muito que a mulher tem uma força que, de maneira geral, os homens não têm. Até assim, se fosse para um homem parir, a humanidade tinha extinguido. Sim. Não tenho a menor dúvida. Então, eu acredito que tem uma sobrecarga grande mesmo. Então a gente precisa se olhar e às vezes parar. Falar, não, ó, nesse momento agora, por exemplo, eu lembro do primeiro dia que eu levei o Estevam na escola. Eu não sabia o que eu fazia. Eu levei ele pra escola, saí, ele deixou, deu uma choradinha, ficou. Eu já não sei, o que eu faço agora? Tipo assim, não sei o que fazer. E aí a gente precisa ir se olhando e voltando. Falou assim, as coisas têm que caminhar juntas. Então eu preciso olhar pra mim como pessoa mesmo, como mulher, como alguém que não tem um apêndice o tempo inteiro junto. Que é basicamente o que é, né? Assim, por muito tempo, você se organiza baseado na criança, você faz tudo, então você precisa às vezes dar uma paradinha. Então, de vez em quando, por exemplo, hoje, né, eu falo que a Via Permuta, inclusive, me ajuda nisso, a fazer meus pequenos luxos, que talvez eu fosse ficar com dó de tirar dinheiro pra fazer, então eu faço muito isso com a Via Permuta. Ah, então a mãe hoje tá sobrecarregada, precisando descansar, vou fazer uma massagem. Então vou fazer unha, vou me permitir fazer um escalda-pés lá na hora que eu tô fazendo a unha do pé. Então, essas coisinhas que eu acho que trazem a gente de volta. Hoje eu já consigo, de vez em quando, por exemplo, sair com o Júlio e deixar os meninos com a minha mãe. É uma coisa bem esporádica, ou com a minha mãe, com a minha cunhada. Minha cunhada mesmo às vezes pega no pé, fala, ó, faz mais isso, deixa os meninos aqui. Eles adoram, porque casa de vó, de tia, né, aí com bobagem de vontade, faz tudo que Sim. não faz em casa. Então eu acho que é importante. Cada um tem uma realidade, nem todo mundo consegue. Tem muita mãe solo hoje que às vezes não tem mesmo essa rede de apoio, mas então aproveita um dia, você tá de folga. Hoje tá de folga, então deixa o menino ir pra escola, manda pra escola, não fica de folga junto, não. Tira aquele dia pra você fazer alguma coisa, pra você, sentar numa cafeteria, tomar um café sozinho, com calma, respirar. Então, assim, isso é importante a gente olhar pra si. E uma coisa que eu fiz também depois dos meninos é que eu fiz terapia. Hoje diretamente não tô fazendo, mas assim, eu acho que é importante, se a gente precisa de mecanismos pra se voltar pro centro, Sim. que use o que for preciso, pra gente não pirar sozinha, né? Pelo menos você pira com alguém ali, dando suporte. E eu não sei qual que é a sua visão em termos de equilíbrio, né? Eu não acredito muito em equilíbrio, não. Porque muitas pessoas falam, né? Tem que ter o equilíbrio e tal, entre essa parte de criação e a parte do trabalho, ou sendo empresário ou não. Eu acredito que o desequilíbrio é necessário. Mas só que a gente tem que datar o desequilíbrio, né? Tem gente que tá desequilibrado Desequilibra 2 décadas. durante a vida inteira e lá na frente não dá certo, né? Então, assim, a gente tem os períodos de desequilíbrio, né? E que eu acho necessário, que a gente tem que datar, ó, até determinado momento a minha prioridade vai ser essa, depois de determinado momento a gente até rever a situação para ver se vai continuar ou não, ou vai mudar a direção ali até a gente conseguir o nosso objetivo final. Você falou um pouco sobre a culpa também. Existe isso, a culpa da mãe, entre deixar os meninos e ir para o trabalho, ir para a empresa? Tem essa culpa mesmo? Tem um outro clichê que a gente escuta na maternidade, que eu acho péssimo, mas é verdade. Que nasce uma mãe, nasce a culpa. E nasce um coque. E é verdade mesmo. Porque, assim, gente, é físico, é fisiológico. A criança, eu até arrepio de falar, porque ela é um pedaço da gente, de verdade. E eu falo muito que eu tive esse processo, né, dos meninos terem nascido de parto normal e tal. Então, assim, você literalmente faz uma força, é seu sangue que vai ali. Então, é natural que realmente a gente se culpe por qualquer coisa de fora do padrão que aconteça. Mas o que você falou de desequilíbrio, pra mim, o exemplo do parto ainda é o melhor disso. Precisa de um desequilíbrio, você faz uma força fora do normal para que a criança nasça. Então, assim, não tem nada de grande que é construído no equilíbrio.
Não existe isso. Se você se mantiver exatamente como você está hoje, aquela história da esteira, né? Se você andar devagar demais na esteira, você anda para trás. Sim. Então não tem como viver em equilíbrio. E aí você escolhe. A gente vai escolher qual prato que a gente vai segurar mais. Então, por exemplo, a vida é um grande desequilíbrio. O que é prioridade? Hoje, vou até dar um exemplo prático, né? Nós estamos, quem está acompanhando a gente aí, porque eu e o Júlio passamos por um processo grande de emagrecimento e tal, e de cuidado com a saúde. Hoje, por muito tempo, a gente andou desequilibrando esse lado para conseguir construir as outras coisas. Para que hoje fosse possível, por exemplo, eu ter essa possibilidade de pagar alguém para olhar meus meninos de manhã, enquanto eu tô trabalhando de casa ali junto com eles e tal. Então, assim, tudo é escolha, não tem certo, não tem errado, mas tudo é escolha da construção que a gente vai fazer. E aí, nós estamos com planos de ter mais filhos, né? E aí eu tô assim, não, agora calma, deixa eu acabar de emagrecer, tô firme na academia e tudo. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter que parar e vou me dedicar ao quê? A gerar outra pessoa. Sim. Então, isso é um processo que a gente precisa ter consciência. Porque se você quer ser muito bom em tudo, quer fazer tudo muito bem o tempo inteiro, você se frustra. E aí acaba que, assim, vem até ansiedade, depressão, um monte de coisa, porque, gente, não eleva a expectativa. Se você tem, sei lá, 5 coisas pra você fazer no dia, existe uma ordem de prioridade naquilo. Então, você precisa ter essa clareza de que, assim, não, agora... Então, assim, a gente já tem mais ou menos data, falando, não, ó, até final do ano, nós estamos focados em fazer dieta, cuidando, assim, o máximo. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter que deixar isso correr um pouquinho mais frouxo. Tô cuidando do meu corpo agora pra eu conseguir, de fato, né? A gente vai ficando velho. Inclusive, essa é uma coisa, viu, mulheres? Não fica achando que hoje o mundo mudou, que as mulheres são muito ativas e não sei o quê e tal, mas o nosso corpo é o mesmo. Então, se você quer engravidar, você pensa bem antes, porque vai passando dos 30 e poucos, 34, 35, isso vai ficando mais difícil. Então, assim, tenha essa consciência. E aí eu acho que informação e quando você sabe o que você vai fazer, fica mais fácil você escolher o que é prioridade e o que não é, porque em equilíbrio nunca vai estar. Mas você tá pedindo umas coisas muito difíceis. Você quer que a pessoa tenha prioridade, tenha clareza? Né? Num mundo onde tudo é prioridade, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Isso. Ninguém tem clareza. Exatamente. E é um detalhe muito, assim, parece engraçado, mas talvez seja o segredo, né? De você saber, assim, e uma coisa que sempre foi difícil pra mim, que é falar não. Não, isso aí não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora. Não, e pra todo mundo, desde sempre. Eu sempre fui aquela criança boazinha, que, faz tudo pra todo mundo, é muito legal e tal. E, às vezes, eu falo que até o meu processo de terapia foi muito pra falar assim, não, isso aqui não funciona pra mim, não combina comigo. Então, não. E que o outro, às vezes, acha ruim, paciência. E isso traz clareza pra gente, porque senão, quem faz tudo não faz nada, né? Sim. Você quer abraçar o mundo e não consegue. Então, tipo assim, vai dar certo. Às vezes eu me organizo pra funcionar o dia de um jeito. Aí a hora que chega no meio do caminho, eu falo, não vai funcionar assim, peraí, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que levar os meninos pra escola. Vai dar certo o lanche? Não, pede lanche na cantina da escola. Tá tudo certo. Então, assim, por isso que é importante você se conhecer e conhecer o ambiente que você tá. Porque você consegue ter uma autocrítica de assim, até ali eu consigo ir. Dali pra frente, eu já tô dando tiro no escuro. Então, mas é difícil, não é fácil ter clareza, não. Isso não foi sempre assim, não. Hoje tá melhorando, mas ainda tem muitos passos pra caminhar nesse sentido. Mas se a gente for analisar, nada é fácil, Aninha, pô. E eu acho que entra também na parte da própria identidade da pessoa, né? Porque a partir do momento que a pessoa não se conhece, né? Que a mulher, eu falo que, né, o nosso assunto é mulher e mãe, a mulher não se conhece, não conhece a sua identidade, não tem prioridade, ela passa a ser prioridade na vida de outras pessoas, né? Aí acaba voltando novamente na parte da culpa no final, né? Exatamente. Não, e você falou, a gente fala muito de agenda disso, né? Quando você não cuida da sua agenda, você vira a agenda dos outros. Sim. E é muito essa lógica mesmo da prioridade. E é tão sério isso, que até falando em relacionamento, né? Às vezes a gente vê as pessoas com dificuldade, né, nesse sentido de relacionamento e tal, porque não sabe se priorizar. Você não sabe o que é aceitável pra você, em todos os aspectos. O que você, não, isso aqui
é valor que não pode ser transposto. E aí, se você não sabe, você deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem com você. E aí, isso não é nem só pra mulher, mas eu acredito que a mulher, justamente por ter mais esse negócio do cuidado, eu acredito que a maternidade leva muito pra isso. Como a gente prioriza muito o outro por muito tempo, Sim, e é natural que seja assim, né? Porque por muito tempo, acho que o único mamífero que depende 100% de outra pessoa pra sobreviver, de outro ser pra sobreviver, é o ser humano, né? Os outros, o bezerrinho nasce e já sai andando. E aí, se a mãe dele não amamentar ele, né, ele vai ter dificuldade, mas ele vai se virar. O ser humano não. Então a mulher tem muito isso de colocar o outro na frente, colocar o outro na frente. Mas a gente precisa dar um limite pra isso, porque senão, realmente, aí você começa a ficar em relacionamento abusivo, a passar por um monte de coisa porque eu tenho que cuidar, e isso é até inconsciente. sim, Então, eu acredito muito nessa questão do cuidado, que isso é uma habilidade feminina que nos ajuda, até nos diferencia no meio corporativo. Porque você acaba conseguindo ter uma sensibilidade ali que talvez um homem muito prático não tenha essa sensibilidade. Isso me ajuda com o meu cliente. Eu não tenho dúvidas que eu tenho vários clientes que, se tivesse ficado só na mão do Júlio, ele teria demitido. E que são excelentes clientes meus hoje. Então, assim, por isso até que funciona bem a gente ter esses dois lados, né? Mas é importante você saber até onde que você aceita, até onde que pode ir. Tanto com o cliente, quanto com o filho, quanto com família, quanto com relacionamento, tudo. E aí, a gente tem mania de colocar o outro na frente da gente. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma, né? Aquela história da máscara de oxigênio, né? Se sim. eu não estiver respirando, eu não consigo ajudar o outro. E isso vale para a mãe, para a esposa, para a empresária, para qualquer função que a gente cumpra. Aninha, agora falando sobre influência. O que que as empresas influenciaram na Aninha Mãe? O que que a Aninha Mãe influenciou nas empresas ali? Você tem uma influência entre uma coisa e outra ou não? A Aninha Mãe me ajudou em determinada coisa ali na empresa, a Aninha empresária me ajudou em determinada coisa ali como mãe. Tem essa influência no final? Ah, com certeza. Eu acredito que a maternidade me fez ter mais clareza, voltando na clareza, né, do que fazer, do que é prioridade. Justamente porque, assim, a gente precisa fazer uma mãe precisa fazer tanta coisa no dia. Eu lembro até de um podcast que eu vi com a Cristina Junqueira, ela fala: "Gente, não existe, nenhum ser mais funcional do que uma mulher grávida". Porque a gente tem clareza de que, assim, eu só vou fazer o que for importante. E, de fato, eu não posso perder tempo. Eu com um menino correndo em casa, escola, não sei o quê, eu não vou perder tempo. Então, assim, eu não rolo feed à toa. Eu preciso ter, a consciência que o meu tempo, ele é extremamente precioso. Então isso é uma coisa que a maternidade me ajudou ali na empresa. Eu era aquela pessoa tem uma tendência muito grande a procrastinar. Então, assim, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, muito por eles. Então eu acredito que a maternidade, e eu sempre fui aquela que, assim, desde lá, a primeira gravidez, eu vou estudar. Eu sempre fui muito estudiosa, assim. Então eu estudo, eu vou fazer uma coisa nova, eu estudo. E hoje tá cada vez mais fácil estudar, né? Sim. Porque, você tem GPT, você conversa com o GPT pra fazer, né? Eu até compartilhava o GPT com o Júlio, depois falei: "Não, eu tenho que ter o meu, porque ele responde é pra você, não é pra mim". Então, assim, é muito importante pra mim, estudar pra tudo que for fazer. Então, eu estudei muito pra ser mãe. Então, assim, o que que eu tenho que estudar? É o que eu falo de não preocupar muito com a parte externa, mas, assim, eu estudei para o parto, eu estudei pra introdução alimentar, aí eu sou aquela que tem até que me policiar pra falar assim: "Gente, o neném com 4 meses tá comendo banana". Eu falei: "Pelo amor de Deus, não faz isso não, você vai matar esse menino engasgado". Por quê? Porque tudo que eu vou fazer eu estudo. Então, pra cumprir a função mais importante da minha vida, que é ser mãe, eu Sim. não vou estudar? Com a quantidade de informação que existe hoje. Então, assim, então isso lá das empresas, de estudar, de ir atrás, veio muito pra minha maternidade, de não, preciso aprender. Eu preciso saber criticar uma informação. Eu preciso, por exemplo, chegar num médico que falar pra mim que você não pode fazer isso, você não pode, dar tal coisa pro seu filho, ou você não pode comer tal coisa porque vai passar pelo leite. Falei: "Não, espera aí, não é qualquer asneira que você me fala que eu vou engolir". Então isso é uma coisa que eu trouxe muito de lá. Eu estudava muito desde a época da Caixa, assim, me mandou fazer uma coisa, e lá tinha uma preocupação, né, falando na Caixa, que, assim,
a gente estava cumprindo, estava lidando com dinheiro público, então eu tinha que tomar um certo cuidado, saber o que o manual normativo mandava. Então, tudo que eu fazia baseado no que estava lá no normativo. Então, eu levei isso muito para a maternidade. Falei, não, você não fala bobagem para mim, não. Então, isso aqui eu sei que pode, que não vai fazer mal. Então, desde a parte ali de puerperia, médica e tal, de tudo que eu posso fazer para os meninos. E essa questão da clareza, de saber priorizar o tempo, saber que o que eu não preciso fazer, eu não vou fazer. E essa história das pessoas. Eu tive muito mais, eu sempre fui muito cuidadosa, mas assim, a responsabilidade com as pessoas, com o impacto que eu vou gerar na pessoa, ficou maior ainda depois que eu me tornei mãe. Não de ser boazinha demais, porque esse sempre foi um problema meu, digamos assim. Mas de ter responsabilidade até mesmo assim, eu tô com uma pessoa que não tá fazendo o que ela deveria no meu time. Eu manter aquela pessoa pode influenciar, impactar no resultado do restante do time. Então, assim, eu não posso passar a mão na cabeça de um filho se o outro que tá certo. Sim. Então, é basicamente isso. Isso eu trouxe muito também para o meu dia a dia como líder na empresa, enfim. Mas é uma construção diária, assim. Todo dia eu tô... uma coisa tá interligada na outra e eu tô aprendendo tanto como mãe quanto como empresária. Agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Que medo. O que te dá mais trabalho hoje? Os filhos, os colaboradores ou os clientes? Nossa! Eu falei mais uma vez, você tá tendencioso, porque você não colocou o Júlio aí. Você não colocou o marido. Olha só, Ó, você já tá me deu a vendo? resposta ainda. Tadinho, brincadeira. Não, é brincadeira. Isso é realmente piada, gente. A gente funciona muito bem junto. Mas assim, eu brinco que marido, ele vem com um chip que vem com o mesmo defeito de fábrica de todo mundo, né? Eu tava conversando isso hoje em casa, que assim, gente, por que o cesto de roupa tá lá tampado? Não pode abrir a tampa e pôr a roupa lá dentro? Não. Aí fizemos assim, vamos mudar. Tira a tampa do cesto e deixa um cesto sem tampa. E aí joga a roupa do lado do cesto, ou pendurado no cesto. Então, assim, normalmente marido dá um certo trabalho, viu? Mas eu vou responder baseado nas opções que você me deu. Assim, eu não acho que... Nossa, vai parecer que eu sou muito, muito legalzinha, né? Mas eu não acho que dê trabalho, assim. Porque uma das coisas que eu sempre falei é que, assim, eu sou resolvedora de problemas. E eu tento levar isso muito pro meu time. Gente, a gente não pode correr de problema. Nós somos resolvedores de problema. O que pesa mais pra mim? Onde eu tenho maior impacto? É nos meus filhos. O cliente, amanhã ele não gosta de mim, ele vai embora. O colaborador, ele tá aqui comigo hoje, eu quero que ele cresça comigo pra caramba, mas ele também pode seguir o caminho dele. Agora, com os meus filhos, eu vou errar? Vou. Mas é onde meu erro mais impacta. Eu não posso errar, teoricamente. A gente sabe que vai errar, mas é onde eu tenho menos margem pra erro. Então, pensando por esse lado, talvez eu pensaria que quem dá mais trabalho são os meninos, porque é onde eu tenho mais influência e onde a minha ação pode gerar mais impacto, tanto positivo quanto negativo. Agora, de resto, de verdade, eu não sou muito de assim, perder sono por causa de problema, não. A gente vai dar tudo certo. A gente vai resolver. Eu pensei que ela ia votar em uma das alternativas e ia cair em você, Júlio. Você vai ver isso aí. Não, ele sabe que assim, né? Não, brincadeira. Mas até isso, é legal, porque assim, tem alguns pequenos detalhes que viram grandes problemas, né? Em muitos relacionamentos. E eu não sou a pessoa que sofre com muita coisa, não. Mas que esses detalhes, normalmente, porque com o filho, a gente tem autonomia, né? Pra falar assim, não, vai fazer e pronto, acabou. O marido, normalmente, quando você fala, não faz, aí é que faz, né? Aí a gente tem que ir sutilmente. Eu dou até esse exemplo para as meninas do meu time. Eu falo, gente, vocês têm que fazer com o cliente igual vocês fazem com os maridos de vocês em casa. Ele acha que ele tá mandando, mas no fim das contas ele fez do jeito que você queria. É só você saber contornar, saber levar, entendeu? A cara que ele tá me olhando tá tipo assim, nossa, será que isso acontece lá em casa? A carinha dela ali, será que eu passo por isso? Não acontece, né? Na casa de todo mundo, menos na sua, né, Jenny? Não, lá não acontece isso não, é você que manda. Agora sobre liderança, Aninha. Depois que você se tornou mãe, teve alguma mudança na sua forma de lidar, né? De liderar os colaboradores. E eu já linko também você nesse posto de líder, né?
de líder de uma equipe, você como mulher, já sofreu algum preconceito em cima disso? Ou você vê que tem muitas mulheres que sofrem preconceito em cima disso, em altos cargos maiores, cargos de liderança no mercado hoje? Eu acredito que eu mudei, sim, depois dos meninos. E eu acho que é muito essa questão de saber falar não. Então, eu aprendi a falar não, me apoderei do não, assim, mais fortemente depois deles, porque a gente sabe que pra eles não dá. Uma criança de 2 anos quer literalmente pendurar no lustre, que isso realmente tá acontecendo lá em casa, você não pode deixar. Então, assim, o não, ele tem que ser muito imperativo. E eu tinha muita dificuldade com isso. Então, isso me ajudou ali. A maternidade me trouxe essa firmeza que hoje eu uso muito na minha função de líder do meu time. O que mais que você perguntou? Até me A perdi questão nisso. do preconceito, se você... Do preconceito. Eu não tive, porque é aquilo que eu até falei no começo. A gente atrai muito semelhante. Então, por exemplo, o meu time hoje, eu até brinco que a gente tem um homem no time de sucesso do associado, que é o Felipe, lá de Curitiba, e todo o restante do time é de mulheres. Então, eu tenho 2 em Araxá, mais 3 aqui, mais todas as meninas do escritório, só mulher. Então, deve ter, assim, sei lá, umas 10 mulheres e um homem. Então, a gente fala a mesma língua. É mais fácil. Mas eu vejo que é uma dificuldade de impor, assim, de o homem respeitar a mulher, sim. O início da minha trajetória profissional, eu sou técnica em eletrônica. Então, eu trabalhei como eletricista industrial, no meio de um monte de peão. Então, assim, era eu de mulher, eu fiz estágio, depois fui trabalhar como instrumentista. Então, assim, eu tinha dificuldade. Inclusive, a postura que precisava haver pra, assim, você não dar nem brecha, porque senão você ainda escutava conversa torta, assim. Então, esse é um cuidado, e eu acredito que a postura da gente faz muita diferença pra isso, principalmente no meio do trabalho, assim, no meio corporativo. Ainda é uma dificuldade da mulher. Mas, muito por causa dessa quantidade de funções, né? O tempo, eu falo assim, eu olho o Júlio, por exemplo, o tempo, tanto que o Júlio estuda, o tanto que o Júlio lê, o tanto que... Eu não li nem um quinto dos livros que o Júlio já leu. Mas eu faço muito mais coisas no meu dia a dia. De vez em quando alguém manda mensagem pra mim, assim, que me irritar profundamente, mandar assim: eu mandei pra você porque o Júlio é muito ocupado. Falei, não, eu não tô fazendo nada aqui, eu tô com o pé pra cima, filho, certeza, eu tô à toa completamente. Então, tem muitas demandas que a gente tem que administrar no dia a dia. Sim. Então, eu acredito que chegar lá, talvez em cargos de muita liderança, por exemplo, eu acredito que se não fosse da forma como é a nossa organização familiar mesmo, eu teria muita dificuldade de chegar na função que eu tô hoje se eu não tivesse o meu marido me apoiando, fazendo a mesma coisa que eu. Então, eu acredito que esse é um dificultador para a mulher, porque na prática, um homem marca uma reunião, ele marca uma reunião e ele vai, porque na maioria das vezes ele sabe que alguém tá cuidando dos meninos. Então, por exemplo, se o Júlio gravou com você, se ele tiver que vir aqui de manhã, ele vai vir de manhã, porque se ele tiver que sair daqui 1h, como já aconteceu, se ele tiver que sair de algum compromisso 12:55, e eu sei que 1h os meninos têm que estar na escola, e se ele não tiver me dado notícia até 12:30, eu vou pegar um Uber e vou levar os meninos na escola. Eu não vou fazer minha agenda sabendo que eu preciso administrar alguma coisa dos meninos. Então, isso é real. Isso é algo que influencia no dia a dia mesmo. Uma coisa é uma mulher que... E aí, até recentemente, eu vi um vídeo impactante da Lara Nesteruk. Conhece? Não. Não? É isso mesmo que fala, não é o nome dela? Gente, vocês estão em outro lugar. Como que só eu? Vou mandar um vídeo pra você, depois você saber que você conhece. Você conhece ela? Gente, me senti... Realmente é outro algoritmo que tá existindo. Mas enfim, o que ela fala? Que doeu pra ela saber que ela não escolheu, que ela escolheu a carreira corporativa e que agora ela tá com mais de 40, ela não vai mais conseguir ser mãe. Então, assim, é escolha. E aí, é possível a mulher, no sentido de competência, completamente. Mas, para conciliar as duas coisas, e a gente biologicamente tem prazo de validade, é mais difícil. É mais difícil mesmo. Então, assim, não esse negócio de direitos iguais, não é igual.
Eu acredito de fato que se fosse pra ser igual, Deus tinha feito os dois igual. Sim. Se é diferente, é porque tem que ser diferente. Então, assim, precisa haver um apoio muito grande de quem tá junto, principalmente. Ou alguma coisa vai ficar pra lá. É o que a gente falou, não existe equilíbrio. Então, lá em casa, se for colocar em horas de trabalho, o Júlio trabalha muito mais que eu. Por quê? Porque quem se dedica mais à questão de casa sou eu. E é o que você falou, são os nossos combinados. E isso é a realidade da grande maioria das famílias, das mulheres. Então, é natural que exista a mesma quantidade de mulheres em funções de liderança, por exemplo? Não, porque também não existe a mesma quantidade de pais que exercem a função que as mães exercem no dia a dia de uma família. E é isso, é uma questão de escolha. E filhos criados por pais empresários têm uma criação diferente? Você e o Júlio como empresário? Eu não sei se o fato de ser empresário, necessariamente, porque assim, eu conheço muito empresário que é escravo da empresa e que ainda fala assim: não, nossa, não vou deixar isso aqui pro meu filho, não. Quer que estuda, vai fazer medicina, não vai ser empresário, não. Então, eu acho que é muito de mentalidade, mas a mentalidade que a gente tem de ser empreendedor mesmo, acho que talvez mais essa mentalidade de empreendedor, com toda certeza faz diferença. De assim, o que é. Por exemplo, vou dar um exemplo no dia a dia. O Estevão é uma criança mais tranquila mesmo. Ele não é aquela criança de correr, de brincadeira agitada, não. Ele é a criança que, se você deixar ele na frente da televisão, você pode esquecer ele. Mas ele gosta de escrever, de ler, de colorir. Agora ele invocou de fazer artesanato. Dá uma fita crepe, uma tesoura na mão dele, ele prega em tudo quanto é O Estevão lugar. é igual eu, então, né? E o Júlio também sempre foi assim. E aí, a Abigail é mais agitada. Então, o Estevão já fez jiu-jitsu, não gostou. Ficou no jiu-jitsu até sair. Aí agora a natação é inegociável porque é uma questão de segurança até. Mas assim, ele não é criança dos esportes. Eu vou forçar absurdamente porque ele tem que fazer, sendo que eu sei que ele é um menino, por exemplo, ele tem 5 anos, a maioria dos meninos na sala dele já tem 6. Ele é muito inteligente, ele aprendeu a ler na escola. E aí eu falei, não, vamos começar a aprender as letras minúsculas, então, porque eles aprendiam só, tipo, caixa alta, sem falar nada, sem ninguém falar. Ele, no dia a dia, assim, de ver, lá em casa tem muito livro, tem muita. Ele já, você chega nos lugares, ele já lê tudo, ele tem 5 anos. E aí ele para e faz, não, mãe, peraí, deixa eu ler isso aqui. E aí, o que eu fiz? Vou dar bola? Não, vou dar livro. Vou comprar papel, vou incentivar isso. Então, eu acho que essa mentalidade de saber assim, não, vamos fomentar aquilo que você é bom, contratar alguém pra fazer o que você é ruim, é basicamente isso. E é a nossa mentalidade na vida, assim. Eu acho que isso faz diferença para os meninos. A Bibi tá pequenininha ainda, né? Mas eu já tô percebendo que vai ser diferente. Apesar dela ser conversadeira também. Mas eu acho que ela vai ser mais do agito, assim. Ela quer dançar, tá o tempo inteiro dançando e tudo. Então, assim, eu acredito que saber destacar o que é habilidade, o que é talento mesmo, pra você ficar melhor ainda naquilo, do que colocar todo mundo na mesma régua, que é o que a gente vê na maioria das pessoas na educação. Você é ruim em matemática, você tem que estudar mais matemática. Mas o menino tá assim, escrevendo textos incríveis e você quer que ele aprenda matemática porque ele é ruim em matemática. Então, assim, essa mentalidade de fomentar o que você já é bom, eu acredito que faça diferença. E isso é muito de empreendedor mesmo, né? E é bom ter esse filho, né? Porque assim, se a gente for analisar calmamente, é muito sem lógica isso, né? Por exemplo, assim, é desde a nossa A gente foi infância mesmo. ensinado a ser assim, Desde a nossa né? infância, eu sou bom em determinada coisa ali, né? Nesse exemplo que você deu, eu sou bom em português, sou bom em leitura e escrita. E diretamente a isso, eu não sou tão bom em matemática, com números. Então, ao invés, né, de tornar a pessoa ainda melhor, né, a criança ainda Você ser melhor no incrível. português, não, vamos trabalhar na média. Ele vai ser ruim em Ele vai ser português, ruim em tudo. médio em português e médio em matemática. Você vai criar um medíocre, né? E é o que é, a definição de medíocre, né? Aquela pessoa que tá na média. E isso é uma coisa que. E a escola ainda é muito assim, né? Sim. Então a gente olha muito pra esse lado. Então, assim, não sofro muito com as coisas serem muito padrão, não. Vamos. E eles ainda estão na fase que são pequenininhos, né? O Estevam tá com 5, a Abigail tá com 2,5. Então ainda tá dando pra explorar, assim, entender o que é a habilidade de cada um e tal. E a gente deixa eles experimentarem. Aninha, e nos momentos de exaustão, como é que você lida com esses momentos? Eu durmo.
Nossa, eu sou realmente muito dorminhoca. Aí a hora que eu faço, não, gente, não tô conseguindo, aí... Isso as primeiras vezes foi difícil, mas eu falo assim, Júlio, fica com os meninos agora. Levantou. Fica com eles, deixa eu dormir. Aí de vez em quando acontece isso num sábado, assim, eu falo assim, ai, vai pra sala com eles, deixa eu dormir. Aí, não importa o que tá fazendo, eu durmo. E aí, aquilo que eu falei, né, dos meus pequenos luxos ali que a Vivi pergunta. De vez em quando eu faço uma massagem, de vez em quando, eu falo que pra mãe, até assim, um banho demorado, banho assim, vou tomar um banho sem ninguém bater na porta, lavar meu cabelo com calma. Então, assim, eu não faço grandes coisas, não. Tem pequenas pausas ali. Não, hoje eu vou tirar. E aí eu aviso, por exemplo, ó, vou fazer uma massagem hoje, eu só mando mensagem pro Júlio, ó, eu tô 1 hora off. Se precisar, põe o celular no modo avião. E aí aquilo eu volto, assim, não, tá, agora. E uma coisa que tem me ajudado muito, apesar, né, eu falei da habilidade do Estevam, dele não ser muito dos esportes, mas nós vamos educando para que ele veja a gente e queira um Sim. pouco mais, né? Porque também depois fica peleja igual a gente, depois de velho, pelejando pra emagrecer, né? Então, agora, a atividade física, que nunca foi uma coisa assim muito presente na minha vida, tem me ajudado muito. Então, todo dia também. Hoje a gente faz, pelo menos de segunda a sexta, eu faço alguma atividade física. Então, eu vou pra academia 4 vezes, faço beach tênis 2 vezes. E aí, aquilo ajuda, né? Eu acho que assim, até os hormônios aí, tipo, você descarrega um pouco na atividade física. Então, isso tem me ajudado muito também a estar menos cansada. Mas eu nunca fui uma pessoa assim muito estressada, não. Normalmente eu sou E da acaba que paz. é mais fácil também, né, a gente querer educar ou até pedir certas coisas para os filhos, né, a partir do exemplo mesmo, né. Sem Porque dúvida. eu acho muito engraçado, por exemplo, o pai que meio que impõe ao filho aprender inglês, um exemplo: "Não, você tem que aprender inglês", mas o pai mesmo não fala inglês, a mãe não fala inglês. Então, a partir do momento que você dá o exemplo, né, é mais fácil você cobrar do filho ou até mesmo na empresa, de um colaborador, né. Exatamente. Não, esse negócio, por exemplo, da empresa é uma realidade, eu faço muito esse paralelo da maternidade com a liderança da empresa, porque é muito isso. O colaborador que ele sabe que você sabe fazer o que ele tá fazendo, ele não te enrola, por quê? Você sabe o tempo que leva pra fazer aquilo. Você Uhum. sabe o nível de dificuldade que aquilo tem. É claro que cada um tem suas habilidades, mas você sabe. E aí é mais ou menos quando você lidera pelo exemplo em casa também. Então, se ele tá vendo, ó, a gente tá indo treinar, a gente tá indo fazer uma atividade física, a gente não tá comendo besteira. Então fica mais fácil de eu falar: "Olha, não pode comer besteira, isso não é saudável". "Ah, mas não é saudável, mas você come?". Então, assim, a gente sempre foi muito de, eu preciso fazer o que eu falo. Mas depois que dos meninos, assim, isso é muito gritante, porque eles escancaram, eles jogam na cara da gente. Já tá na fase que assim: "Ué, mas por quê? Por que não pode fazer? Uhum. Você fez". E aí, de vez em quando, a gente ainda se pega assim, fala: "Nossa, putz, eu fiz mesmo. Não pode mesmo". Daí eu falo, o Júlio tem mania de falar, melhorou muito, mas ele tinha muito mania de falar palavrão. Os meninos estão escutando, daqui a pouco tá repetindo. E aí tem até engraçado aquele, já viu aquele meme do acertou miserável? Agora pergunta, se o Estevão, 5 anos, falei: "Pronto", aí escuta, ele pergunta uma coisa pra Bibi, ela responde, ele: "Acertou, miserável". Eu falei: "Tá vendo? Olha pra você ver, olha, um trenzinho desse tamanho, que nem é um negócio que foi tão recorrente", ele viu o Júlio falando isso, tipo, sei lá, 2 vezes, agora já virou piada em casa. Mas assim, eles realmente fazem aquilo e eles observam a gente o tempo inteiro, então eles sabem o que que você fala, eles sabem que música que você escuta, tudo, eles repetem tudo. Então assim, eles são a melhor ferramenta de autodesenvolvimento que a gente pode ter, filho. É uma esponja mesmo, né. É. E aí você fala assim: "Não, mas isso aqui tá errado". Não, de falar assim: "Ô pai, não pode mexer no celular enquanto tá dirigindo", que ele já sabe que não pode, já tá aprendendo na escola. Então, tipo assim: "Ô pai", o sinal ficou vermelho. Então, tipo assim, você o tempo inteiro, mesmo que você se obriga a fazer a coisa certa. Eu lembro da minha obstetra falar pra mim, na primeira gravidez, eu tive diabetes nas 2 gravidezes. E ela fala pra mim: "Você vai fazer uma dieta como você nunca fez na vida, porque não é por você, é por ele, então você vai fazer". E é mais ou menos isso, assim, quando você vê que a criança tá te observando e que já tá começando a entender, você realmente se policia. E aí, naturalmente, você melhora, porque você é uma ferramenta de autodesenvolvimento mesmo.
Então, por que não ter mais filhos, né, gente? O povo fala assim, você é doida, você quer ter mais filhos? Não. Povo ao mundo. Não é? Eu não sou pai ainda, mas quando passar a ser, vai ser uns 3 uma vez. Tem que ser um atrás do outro. Eu falei assim, pelo Júlio eu já tinha arrumado, sabe? Falei, não, deixa eu dormir mais umas noites. Deixa eu respirar um pouquinho, depois a gente vai arrumar mais, mas deixa eu só acabar de emagrecer e dormir mais um pouquinho, porque agora tá numa fase, eu brinco isso. Falo assim, gente, se você pensar muito, você não arruma mais não, porque agora eu já voltei a dormir a noite inteira. Então, você começa a pensar, avaliar, então deixa eu vir. Aninha, agora uma pergunta séria pra você. Não que as outras não tenham sido. Ser mãe te fez se tornar uma empresária ainda melhor? E ser empresária te fez também se tornar uma mãe melhor? Eu acredito que sim. Não, eu acho que ser mãe, é o que eu acabei de falar, me tornou uma pessoa melhor. Porque eu tô o tempo inteiro, mesmo que sem querer, assim, diretamente, buscando melhorar para que os meninos tenham o melhor de mim. Para que eles vejam alguém em quem eles queiram se inspirar. E eu acho que liderar como empresário também é basicamente isso. Eu trouxe isso pro meu time recentemente. Você está sendo aquela pessoa que as pessoas querem ser. Você é alguém que o outro olha e fala, nossa, eu queria ser igual a Aninha. Nossa, eu queria ser igual a Wesley. Será que você está sendo essa pessoa? Então essa é uma reflexão extremamente importante que a maternidade me trouxe, porque a criança, principalmente na fase que ainda estão os meus, assim, a gente é o mundo deles. De o Estevão acordar, não me ver por perto e chorar copiosamente. Então, assim, eles realmente veem a gente como o universo. Não existe mais nada. E só existir a mãe deles, ou a mãe e o pai deles, tá tudo certo. Então, a gente se esforçar para ser alguém inspirador é importante em qualquer ambiente. E eu acredito muito que com os colaboradores não é diferente. Porque você ser aquela pessoa, não quer dizer que você tem que ser bonzinho, falar só sim, não. Mas você ser aquela pessoa que é coerente com aquilo que você fala e que age em busca de fazer o melhor, de dar o melhor de si para os outros e de ser ético, ser justo. Eu acredito que isso é positivo em qualquer ambiente. Então, a maternidade me trouxe isso ainda mais claramente. E essa questão de ter postura de líder, de saber resolver problemas que a empresa me trouxe, também me ajuda muito na maternidade. Então, com certeza, uma coisa fez eu ser melhor na outra. Mas a maternidade, assim, é disparado o que me fez melhorar como pessoa. Sem contar uma coisa que eu acho importante eu falar, antes de você falar, vou até te interromper. Gente, e assim, cada um tem uma história. Eu sei que as mães que não tiveram parto normal, que tiveram cesárea, também têm talvez as suas dificuldades próprias. Mas, gente, depois que eu pari um menino de 4 quilos, eu faço qualquer coisa na vida. Eu pari um menino sem anestesia, sentada debaixo do chuveiro. Falei, não tem nada nessa vida que eu não faço. Foi até engraçado que eu parei de tomar refrigerante na gravidez por causa de diabetes. Depois que eu pari esse menino, eu vou voltar, não. Eu só não faço o que eu não quiser. Então, isso, assim, virou uma âncora mental pra mim maravilhosa, assim. Eu consigo fazer o que eu quiser. Show, gostou do papo, Aninha? Adorei! Nem vi a hora passar. Ok, isso aí, já tem 3 horas que a gente tá aqui conversando. Aninha, mas antes da gente ir pra mensagem final, eu gostaria que você passasse pra gente suas mídias sociais, como é que o pessoal te encontra no Instagram, outras mídias, para ter uma proximidade maior contigo. Você se expõe muito, né, nas mídias sociais, suas rotinas, como empresária, como mãe. Então passa pra gente suas mídias. Na verdade, vocês vão ver uma oscilação ali. Tô melhorando nisso, nessa constância nas redes sociais, né? Colocando isso como parte do trabalho. Isso, inclusive, é uma dica pra você que é empresária, gente. E mulher tem mais isso ainda, né? Porque a gente acompanha o Instagram, a novela de hoje, né? Então, a gente acompanha. Mas com aquela história do rolê do dia a dia, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de manter essa constância, tá? Mas o meu Instagram é @AnaCarolineY, Ana com 2 N's, Caroline com K e Y, 2 Ys no final aí. E aí, nas redes sociais, havia permuta também, que eu tô sempre por lá, dando as caras e falando pras nossas associadas, pros nossos possíveis interessados aí a serem nossos clientes, que é @ViaPermutaUberaba. E aí lá você acha das outras cidades também, mas vamos de @ViaPermutaUberaba.
É isso. Agora eu gostaria que você deixasse sua mensagem final. Mensagem final para as mães que acham impossível se tornar uma empresária e as empresárias que acham impossível, né? As empresárias que ainda não são mães e acham impossível conciliar a parte empresarial com a parte materna. Bom, a minha mensagem é o que eu falei ali. Eu trago muito uma frase que é atribuída a várias pessoas, mas dentre elas, ela é atribuída a Santa Teresa d'Ávila, que é justo que muito custe, que muito vale. Nada que é realmente valioso vem fácil. Então, para mim, a maternidade e o empreendedorismo não se dissociam. Eu sou uma empresária melhor porque eu sou mãe e eu sou uma mãe melhor porque eu sou empresária. Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque ser empresária, ser empreendedora viabiliza que você cuide melhor dos seus filhos, óbvio, desde que você queira. Então, uma coisa que a maternidade me ensinou foi que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, mas eu tenho que querer, de fato, com, assim, toda a intensidade. E o seu filho, seus filhos, eles são um combustível para o seu movimento. Então, tem muita gente que usa de desculpa. Eu não faço porque eu tenho filhos. Na verdade, para mim é o contrário. Tudo que eu faço porque eu tenho os meus filhos. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Aninha, muito obrigado por ter Eu que aceitado agradeço. participar. Muito bom o Foi episódio legal de hoje. demais. Top, né? Muito bom, obrigada. E para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio, compartilhe aqui para todas as mulheres que necessitam ver esse e ouvir esse nosso episódio aqui gravado com a Aninha hoje, tá? Se inscreva no canal e, como eu disse no começo, ative as notificações, porque eu trago aqui a cada semana um novo convidado com novos assuntos para você alcançar a sua melhor versão. Então, até a próxima semana. Te espero aqui. Fique com Deus e tchau, tchau.